Sempre em Deus crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. Jesus, vem logo, estais vós pronto. Jesus, vem logo, estais vós pronto. Se hoje a noite vier, como encontrarei? Jesus, vem logo, estais vós pronto. Porque ainda espera, são fiéis promessa de Deus. Se Jesus comprou-te no Calvário, busca logo veio os filhos seus. Jesus, vem logo, estais vós pronto. Jesus, vem logo, estais vós pronto. Se hoje a noite vier, como encontrarei? Jesus, vem logo, estais vós pronto. Que o nosso Deus seja louvado nessa noite em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, É uma alegria poder estarmos aqui junto com vocês nesta noite para compartilhar um pouquinho, da palavra do nosso Pai Celestial. Amigos, abrem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, ao você encontrar, você abrir, feche seus olhos, vamos colocar de joelho e vamos falarmos com nosso Deus. Soberano, eterno Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, apesar de estar somente eu em pessoa, mas creio que os santos anjos estão aqui no nosso meio. Pai Santo, ajuda a compreender Tua mensagem nesta noite. Fale conosco aos nossos corações. Tem misericórdia dessa igreja, meu Deus. Tem misericórdia desse povo. Fortalece a fé dos irmãos. Não deixe que as coisas do mundo, ó Deus, sufoque. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Ajuda a entender e compreender em nome de Jesus. Amém. Queridos, com certeza, o livro do Apocalipse é um livro que a gente deve estudar, com mais convicção, estudar com mais compreensão, porque Deus, Ele conhece, Deus, Ele sabe, de todas as coisas. E o livro do Apocalipse, antes eu quero começar lendo no capítulo 1 e o versículo 3, que diz assim, o primeiro versículo 1, de 1 a 3, feche seus olhos e vamos orar. Bom e eterno Deus, amado Pai, ao abrir Tua palavra, fale conosco neste momento, através do Espírito Santo, que o Senhor, Deus, seja
luz para cada um de nós nessa noite, que o Espírito Santo se manifeste em nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 1, versículo de 1 a 3 diz assim: a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo coisas que em breve devem acontecer. E ele a declarou enviando por meio de seu anjo ao seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que ele viu, abençoada e aquele que lê as coisas que ele viu. Abençoado é aquele que lê, aquele que ouve as palavras dessa profecia e guarda essas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Verso 4. João às 7 igrejas que está na Ásia, graça esteja convosco, e a paz daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do trono. Verso 5. E de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, a ele que nos amou, nos lavou dos nossos pecados em seu próprio sangue, e nos fez rei, sacerdote, seu Pai. A ele se já a glória e o domínio para sempre e sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo, também aquele que perfuraram, e todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Assim seja. Amém. Queridos, então a gente compreende que o apóstolo João, foi o escritor do livro do Apocalipse. João se encontrava na ilha de Patmos. João se encontrava prisioneiro. E a gente percebe, querido, que João, ele não desistiu, apesar de Jesus ter dito que aqueles que seguissem a eles passariam por problema, por dificuldade, mas você vê que ele foi fiel. E a Bíblia diz que a revelação, então o Apocalipse tem como nome revelação de Jesus Cristo, O livro do Apocalipse ele foi passado de Deus para Jesus, de Jesus para o anjo, do anjo para João e de João para nós. 5 etapas. E você percebe, querido, que a Bíblia tem uma bênção para quem lê o livro do Apocalipse. Feliz, abençoado é aquele que lê, aquele que ouve as palavras das profecias e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Querido, a volta de Cristo cada dia está mais próximo. Então Jesus ele está mostrando que o fim se aproxima, que o retorno, o regresso de Jesus está mais perto do que quando a gente crê. Querido, e aqui no versículo 4 a gente vê João, as 7 igrejas que estão na Ásia, Deus, Jesus, ele se revelou por meio de João ali, através dos 7 candeeiros, que são o que? Representam os 7 períodos da história do mundo. E a gente percebe, querido, que nesse período, na igreja aqui de Laodiceia, na igreja de Filadélfia, é aonde a gente compreendemos aqui, e aqui na carta à igreja de Filadélfia, eu queria compartilhar com vocês nesta noite, e tem como versículo 7, Apocalipse capítulo 3, verso 7 ao versículo 13, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve estas coisas. Filadélfia, estas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, e que fecha e nenhum homem abre. Eu conheço as tuas obras e sei que tenho posto diante de ti uma porta aberta,
nenhum homem pode fechá-la, porque tem uma pequena força e tem guardado a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não são, mas mente. Eis que eu farei com que venha e adore diante dos teus pés e saiba que eu te amo. Verso 10. Porque tu guardaste as palavras da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Eis que em breve eu venho, retenho o que tu tens, para que nenhum homem tome a tua coroa. Aquele que vencer, eu lhe farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá, e eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, que é a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos irmãos, amados em Cristo Jesus, é uma mensagem muito profunda, aonde João teve que escrever para essas 7 igrejas, as 7 igrejas que está na Ásia. Então a primeira foi Éfeso, depois Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e depois a última, Laodiceia. Então, queridos, hoje nós precisamos ter muito cuidado, Nós somos o povo laodiceano, nós somos a igreja Laodiceia, então nós somos o último povo nesse momento, mas antes Deus teve aqui uma mensagem para aquele povo, para aquelas pessoas, e a carta começa dizendo: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve essas coisas. Diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, e que fecha e nenhum homem abre. Querido, aquilo que Deus abre, a porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar. E também a porta que Deus fecha, nenhum homem pode abrir. Então, Deus, Ele sabe, Deus, Ele conhece a nossa vida. E Deus, Ele sabe, no momento certo, meu irmão, Ele há de conceder aquilo que Ele prometeu. Então a igreja, Jesus, Ele tem a chave de Davi. Jesus, ele tem a chave tanto a Bíblia fala que ele tem a chave da morte. Então todo mundo que morreu está na sepultura, e só no devido tempo é que ele vai abrir, e assim as pessoas ressuscitarão ou para a vida eterna ou para a perdição eterna. Versículo 8 ele diz: eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, nenhum homem pode fechá-la, porque tem uma pequena força e tem guardado a minha palavra e não negaste o meu nome. Querido, Jesus, ele conhece a nossa vida. Jesus, ele conhece as tuas obras. Ele sabe o que você faz diariamente. Ele conhece a sua estrutura. Então não precisa a gente dizer: eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso. Mas aqui a Bíblia diz: eu conheço as tuas obras. Deus sabe, desde a hora que você levanta até a hora que você vai deitar, Ele sabe o que você faz, o que você está fazendo, o que nós estamos pensando. E a Bíblia diz, querido, que a porta que Deus abre, a porta da graça, ela ainda está aberta. E quando ela está aberta, nenhuma pessoa pode fechar. E quando também ela fechar, ninguém mais poderá abrir. Cada um de nós já vai ter tomado as nossas decisões. Cada um de nós já vai ter decidido ou ao lado de Cristo
ou ao lado do inimigo. Então, querido, no versículo 9 diz: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Irmão, aquele povo do passado, aquele povo judeu, ele se dizia que era cristão, era pessoas que conhecia, mas a Bíblia diz: vocês, eis que farei os da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeu e não são, pessoas que dizem que é cristão e muitas vezes as atitudes não demonstram. Aquele povo, irmão, ele crucificaram o próprio Jesus, o próprio Senhor. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não receberam, os seus os rejeitaram. Então era para aquele povo ter aceitado Jesus ali de braços abertos. Mas você vê, meu querido irmão, infelizmente eles rejeitaram. A pedra angular que o construtor veio, que era Cristo, eles rejeitaram. Então a Bíblia diz que aquele povo ali, eles eram a sinagoga de Satanás. Eles parecia que era cristão, mas as atitudes não demonstravam. Escriba, fariseu, toda aquela qualidade de pessoas. No então ele diz aqui, eis que farei da sinagoga de Satanás aos que dizem ser judeus e não são, mas mentem, são mentirosos. A Bíblia diz que os mentirosos não terão parte no reino do céu, a não ser que se arrependa, a não ser que mude de vida, meu querido irmão, minha querida irmã. E ele diz aos que dizem ser judeus e não são, mas mentem: eis que eu farei com que venha e adore diante dos teus pés e saiba que eu te amo. Querido, Jesus, ele nos ama. Jesus ama a tua igreja, a igreja. Jesus ama o seu povo. E eu pergunto, meu querido irmão, minha querida irmã, o que nós estamos fazendo diante de todas as coisas deste mundo, desta terra, deste movimento, né? Deus, ele é amor. A Bíblia diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E eu pergunto, meu irmão, minha irmã, você ama a Deus? Você tem demonstrado esse amor? Você tem mostrado que você realmente tem os frutos do Espírito Santo? Porque o primeiro fruto do Espírito Santo é amor, né? Alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Querido, no versículo 10 diz assim: porque tu guardaste as palavras da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, que virá sobre todo mundo para provar os que habitam sobre a terra. Queridos, esse versículo aqui é a tentação que virá, é o mesmo que Daniel, se você ler aqui, capítulo 12, vamos para Daniel, capítulo 12, e vamos ler aqui para você ver que tempo é esse. É o que diz em Daniel 12, verso 1, diz assim: e naquele tempo Miguel se levantará-se, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, querido, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo o teu povo será libertado, todos os que forem encontrados escritos no livro. O que o apóstolo João está dizendo aqui, Deus está dizendo: porque tu guardaste as minhas palavras da minha paciência. Então, querido, se você está sendo obediente, se você está sendo fiel a uma promessa, Deus está dizendo que vai te guardar, Deus está dizendo que vai te cobrir, né? E está dizendo: eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo mundo. Tempo de angústia,
qual nunca houve, querido, que está diante de nós, que está diante de mim, que está diante de você. Então, quando a Bíblia está dizendo é tempo de angústia, qual nunca houve, Deus ele está dizendo, meu irmão, minha irmã, que Ele vai cuidar, que Ele vai guardar, mas todo aquele que está sendo obediente, os desobedientes, aqueles que estão rejeitando a misericórdia, aqueles que não estão mudando de vida, não estão buscando um caráter semelhante ao de Cristo, serão rejeitados, serão jogados como palha. E infelizmente, queridos, nunca mais essas pessoas terão a oportunidade. Então, esse tempo de angústia está para chegar. Tempo de angústia qual nunca houve, está diante de mim e diante de você. Breve, irmão, o decreto dominical, esse tempo aqui, está referindo também ao decreto dominical, tempo de angústia, tempo de aflição, é o que diz lá em Mateus também, a grande tribulação. Então, meus queridos irmãos, minha querida irmã, Deus ele está mostrando, e a Bíblia diz no livro de Daniel que Miguel é Jesus, Miguel é Cristo, Miguel vai se levantar em favor do seu povo, Miguel vai estar à nossa frente, assim como ele guiava o povo de Israel naquela trajetória, naquele caminho do deserto até a Canaã celestial. Deus vai estar à frente. Ali tinha uma coluna de fogo durante a noite, porque era frio, e durante o dia tinha uma coluna de nuvem, porque era muito calor. Deus demonstrou amor para aquele povo, e Deus também vai demonstrar amor aqui no tempo final. E lá diz que Miguel vai se levantar, mas para salvar todo aquele que tem o nome aonde, irmão? Escrito no livro da vida. Quem não tiver seu nome escrito no livro da vida, meu irmão, infelizmente vai ter o nome escrito no livro da morte. E Deus ele está mostrando, que acontecerá. Então Miguel vai levantar em favor de todo aquele que está sendo fiel, obediente, aqueles que estão se esforçando em permanecer fiel. E o versículo 11, querido, ele diz assim: eis que em breve eu venho, retém o que tu tens, para que nenhum homem tome a sua coroa. Meu irmão, minha irmã, o momento é esse. O momento de buscar a Deus é agora. A Bíblia diz: eis que venho, na minha versão diz: eis que em breve eu venho, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, é para que ninguém tome a tua coroa. Se eu e você não permanecer fiel ao lado de Cristo, se eu não permanecer ativo, queridos, muita gente pode tomar a nossa coroa. Querido, Espírito de Profecia diz que tem uma multidão lá fora, tem uma igreja invisível. E essa igreja invisível, ela logo vai vir para cá. E aqueles que estão aqui na igreja não estão se preparando, não estão se santificando, não estão buscando uma nova vida, eles ficarão de fora, porque outro vai sair como gente como palha. E queridos, e o que vai acontecer? Novas pessoas entrarão e tomarão lugar daqueles que estão indo embora, aqueles que não segurou, não guardou a sua coroa. Versículo 12 diz assim, amados irmãos: aquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus, e a ele não sairá mais de lá, e eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, que é a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e eu escreverei sobre ele o seu novo nome. Amém? Queridos, a Bíblia diz: aquele que vencer, ou ao vencedor,
Amigos, você está vencendo, você está vencendo o pecado, você está vencendo os desejos carnais, você está vencendo as prostituição, você está vencendo os vícios, você está vencendo a mentira, você está vencendo palavras impróprias, você está vencendo os palavrões, você está vencendo a língua em não falar mal dos outros. Querido, a Bíblia está dizendo ao vencedor, você está vencendo o apetite, você está vencendo o vestuário, você está vencendo, irmão, as tentações. Porque, querido, se aqui só está dizendo ao vencedor, aqui não está dizendo qualquer pessoa. Se eu e você não vencer, meu irmão, nós não poderemos estar nas mansões celestiais. Precisamos aceitar a Cristo, precisamos mudar de vida, mudar nosso estilo de vida. É no vestuário, é na alimentação, no modo de falar, no modo de comer, no modo de beber. Em todas as áreas a gente precisa ser vencedor. Jesus, querido, ele venceu lá no deserto da tentação. Jesus, ele não fracassou. Jesus teve 3 tentações. A primeira foi o apetite e ele saiu vencedor. Amém? Por isso, a segunda foi foi as coisas deste mundo, as coisas desta terra, que ele também saiu vencedor. Amém? Por isso. E a terceira foi a de adoração. Você, irmão, está vencendo? Você está do lado de Cristo, permanecendo fiel, buscando o reino de Deus, a sua justiça? Ou você está naufragando, ou você está fracassando na fé? Querido, ao vencedor, ele herdará a vida eterna, mas aos que não vencer, infelizmente, serão vencidos e estarão fora dos portais da cidade celestial. E o versículo 13 ele diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Espírito é esse aqui, irmão? O Espírito Santo. O Espírito Santo está falando comigo e com você hoje. O Espírito Santo, ele está mostrando que este mundo não tem mais solução, esse mundo não tem mais esperança, esse mundo não tem mais nada que oferecer. Mas a Bíblia diz: ouça o que o Espírito está falando à igreja. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus, ele está às portas, Jesus, ele está voltando. Nós não temos mais muito tempo neste mundo. O tempinho que nós temos agora é de apressar a volta de Cristo, como diz lá em Pedro, aguardando e apressando a volta do nosso Senhor Jesus. Queridos irmãos, querido irmã, queridos jovens, é o momento agora de tomar decisões, é o momento agora de nos colocar ao lado de Cristo, é o momento agora de nos entregar de corpo, alma e mente. E queridos, porque muitos que estiverem entristecendo o Espírito Santo de Deus ficarão de fora da cidade celestial. A Bíblia diz: pecado contra Deus e Jesus é perdoado, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Se eu e você estiver pecando em pecados conhecidos, meus irmãos, você sabe o que é pecado contra o Espírito Santo? É a teimosia. A teimosia é você sabe que é errado e não esforça. Muita gente, irmão, tem conhecimento. A Bíblia, o Espírito de Profecia diz que nós vamos ser julgados pela lei, pela luz que nós temos. A luz que a igreja adventista tem e ela prega, nós seremos julgados por ela. Se eu e você tem luz, tem conhecimento e não pratica, a Bíblia diz que nós estamos enganando a nós mesmos. Querido irmão, querida irmã, Jesus, ele está às portas.
não perca mais tempo, mude de vida. Comece a orar, comece a consagrar, comece a se santificar. Sabe por quê, meu irmão? Nosso tempo acabou. A Bíblia diz: filhinhos, já é a última hora. A hora está avançada. Jesus está terminando a sua obra no santuário celestial. Breve ele voltará, como diz o hino, breve Jesus voltará, e quem não se preparar ficará de fora. Que Deus nos abençoe, que Deus fortalece nossa fé. Vamos cantar o hino 502, Vaso Novo. E a gente concluir, terminando essa mensagem com a breve oração. Grande, maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida. Te agradecemos, ó Deus, pelo culto realizado em Teu santo nome. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Querido Deus, ajuda-nos a sermos vencedores. Ajuda a vencer o pecado, vencer as tentações, os desejos carnais, vencer, ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que não faz parte, que está nos tirando e nos afastando do céu. Pai eterno, fortalece nossa fé, prepara a igreja, prepara o teu povo para o derramamento da chuva serôdia, prepare a gente para os eventos finais que breve irá acontecer. Jesus está às portas, Jesus está voltando e nós temos que alertar o mundo de que a esperança é Jesus. Tempos difíceis estão diante de nós. Resolva, Senhor, nossos problemas. Aqueles que não temos condições, ajuda a tomar decisões e vencer todo o pecado e lutar, ó Deus, para sermos mais do que vencedor. Obrigado por todas essas bênçãos, por toda a esperança. Nós te oramos, leva-me em paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.